Bom dia! Me diz uma coisa, você sente medo todos os dias? Todos os dias você faz uma coisa que te dá medo? E eu vou te falar que depois do que você vai ouvir aqui nesse vídeo, você vai desejar sentir medo todos os dias. Vamos lá? Bom, quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu sou a louca dos podcasts. Eu adoro podcasts porque eles transformam ali os meus momentos operacionais em momentos assim que eu considero ainda mais produtivos, né? Momentos de crescimento pessoal. E acontece que recentemente, em busca de podcasts novos ali que eu queria variar um pouco, eu descobri um podcast que eu tô gostando muito. Esse podcast se chama Reprograme Seu Cérebro. E um dos episódios, eu tô gostando muito de tudo, mas um dos episódios que eu ouvi recentemente me chamou muita atenção. Eu acho que cabe muito na vida de um empreendedor, tá? E por isso eu queria compartilhar com vocês. Esse podcast se chama Reprograme Seu Cérebro. Então, se você ainda não conhece, dá uma olhadinha aí. Se você gosta, né, de podcasts, dá uma olhadinha, pesquisa aí. Eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, nesse episódio específico, ele falava sobre o medo, tá? E ele diz o seguinte, que não é possível, né, que o ser humano não sinta medo em situações ali que o tiram da zona de conforto, tá? Então, todo mundo sente medo. E que, diferente do que a gente pensa, o real corajoso não é aquele que não sente medo, é o que faz, né, apesar do medo. Tá? Bom, eu super concordo com isso, eu vivo dizendo isso para os meus filhos. Recentemente a gente passou por um processo de mudança de escola, meu filho mais novo ficou bem assustadinho por conta disso e tal, o que é natural, né? E eu até sem ter ouvido esse podcast ainda, eu já tinha falado isso para ele, né? Que não tem problema sentir medo. O importante é não deixar o medo te paralisar, te impedir de agir, né? Que no caso dele era impedir de ir para a aula, né? Bom, e assim, tudo que eu ouvi nesse podcast fez muito sentido, tá? Então a primeira questão foi essa, de a gente agir apesar do medo. E a segunda é que o nosso crescimento tá ali logo após o medo. Por quê? Porque a partir do momento que a gente está se deixando paralisar por ele, a gente tá deixando de experimentar, tá deixando de crescer, tá deixando de fazer coisas que vão nos tirar da nossa situação atual e nos levar onde a gente deseja chegar, certo? Então a gente faz ali todo o início de ano, a maioria das pessoas fazem a lista ali das metas, né? Tudo que deseja realizar no ano, e acontece que, embora a gente faça aquelas metas, raramente a gente se coloca nessa situação, né, de enfrentar o medo e fazer aquilo que nos assusta para nos levar, né, para nos dar a chance de chegar ali onde a gente desejou, né, onde a gente planejou. Então, é importante a gente ter isso em mente, para que a gente cresça, para que a gente atinja as nossas metas. Nós vamos sim ter que passar por momentos de medo. E o importante é aprender a lidar com esse medo, a enfrentar esse medo. Isso faz parte da vida do empreendedor e não tem como fugir disso. Se você quer ser um empreendedor de sucesso, esse é um passo essencial, tá? Aprender a lidar com medo. Por quê? Porque ele vai fazer parte, tá? Se você não está sentindo medo, você não está sendo tirado da sua zona de conforto. E se você não está fora da sua zona de conforto, você vai continuar como você está. Você não vai crescer. Bom, dito isso, ele dá uma dica, tá? Para que a gente consiga vencer o medo. E aí, essa é a chave de tudo aqui, é a dica mais importante aqui do nosso papo de hoje. Então ele fala o seguinte, que quando a gente vai fazer alguma coisa que nos assusta, que nos dá medo, a gente, geralmente, o que a gente faz? A gente começa a pensar a respeito, fala, não, espera, deixa eu pensar mais sobre isso para depois agir, certo?
Só que acontece que, à medida que a gente vai pensando a respeito, que a gente demora para agir, o medo vai só aumentando. Por quê? Porque a gente vai pensando sobre o assunto, e quanto mais a gente pensa, mais variáveis daquela questão a gente identifica, e mais variáveis do que pode dar errado, do que pode comprometer aquela ação, tá? Então, a dica dele é a seguinte: eliminar esse tempo, essa variável tempo. Então, assim, você quer fazer uma coisa, vá lá e faça. Não pense muito, faça, tá? Não dê esse tempo para o seu cérebro analisar e ficar ali identificando tudo que pode dar errado. Simplesmente haja, tá? Ele faz uma analogia, inclusive, com fogo. Se você quer apagar um fogo, a maneira mais eficiente é eliminar o oxigênio, porque o oxigênio alimenta o fogo, certo? Tanto que num fogo, uma chama pequena ali, se você jogar ali um cobertor, algo por cima, você vai abafar, você vai tirar o oxigênio e com isso o fogo vai se apagar, certo? Então a dica dele é que a gente faça a mesma coisa com o medo. O oxigênio do medo é o tempo. À medida que a gente vai deixando o tempo passar, o medo vai crescendo, tá? Então aquilo vai tomando proporções ainda maiores. Então a dica é: haja, não espere muito, haja, tá? Então essa foi a dica de hoje. Se fez sentido para você, curte aqui, deixa seu comentário, eu vou adorar saber, tá? E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!